Papi e Boto são responsáveis diretos por esse momento do Flamengo. Já consciente, tem que melhorar muito o jogo para competir, para ser campeão brasileiro. Só acho que ele não, comprovadamente, ele não combina com o elenco do Flamengo e o estilo dele é completamente antagônico em relação àquilo que essa equipe apresentava, pode apresentar num outro contexto. Uma ótima oportunidade para te perguntar a tua visão, primeiro, né, na primeira etapa ali do banco de reserva, depois no segundo tempo, onde o Flamengo termina o jogo pressionando, consegue o empate, os 3 pontos não vieram, mas qual a sua análise durante esses 45 minutos iniciais e depois dos finais, Danilo? Não podemos facilitar, a gente tem que entrar com a rotação alta, né? Então as equipes são preparadas para pressionar, para neutralizar o Flamengo. Já consciente, tem que melhorar muito o jogo para competir, para ser campeão brasileiro. A gente vai trabalhar para melhorar sem dúvida nenhuma. E agora tem um período considerável agora até o próximo jogo contra o Vitória. O que dá para priorizar nesse momento, Danilo? Tudo, temos que priorizar tudo, porque tem uma fase da temporada agora muito importante e a camisa do Flamengo não permite nem meios tempos devagar. Temos que ser firme, temos que entrar forte e a gente vai melhorar. Obrigado. Depois do jogo, de mais um jogo ruim do Flamengo, jogo muito ruim do Flamengo, um para o Internacional, um para o Flamengo, uma partida fraquíssima. O time do Flamengo, campeão brasileiro, aquela equipe que tinha um conteúdo muito próprio, time competitivo, forte, né? Aquele time não existe mais, senhoras e senhores. Não existe mais, acabou. É o chamado quadro na parede, mais nada. Não tem mais, acabou. O técnico Leonardo Jardim, ele simplesmente destruiu o que ele herdou. Mauro, você acha que ele é um técnico ruim? Não, só acho que ele não, comprovadamente, ele não combina com o elenco do Flamengo e o estilo dele é completamente antagônico em relação àquilo que essa equipe apresentava, pode apresentar num outro contexto. As ideias dele, a proposta do jogo dele, tudo é muito distante daquilo que o Flamengo apresentou antes e poderia apresentar, né, num outro contexto. Então, o que a gente está vendo aí é um Flamengo muito mal mesmo, e que o jogo seguinte é sempre pior, né, gente? Essa é a questão, né? O jogo seguinte é sempre pior. Hoje foi um primeiro tempo que conseguiu ser mais horroroso do que contra a equipe de São Paulo no final de semana. Negócio realmente impressionante, medonho. Acabou. O time do Flamengo vai depender do individual para tentar alguma coisa. Como o Flamengo quase ganhou uma Libertadores e poderia ter chegado até uma final da Copa do Brasil com um pouco de sorte, sob o comando do Renato Gaúcho, graças à qualidade individual dos atletas, eu não duvido que ganhe alguma coisa, mas aquele time que se impõe com consistência, por ter uma forma de jogar definida, organizada, um perfil, cara, aquilo acabou. O Flamengo do Felipe Luiz era um time fortíssimo, com problemas como todo time, que tinha que passar por alguns aprimoramentos. Ele, como técnico muito jovem, precisava também evoluir, amadurecer, mudar alguns conceitos, avançar em algumas direções, mas, convenhamos, o que está acontecendo agora é gravíssimo. O time do Flamengo campeão, aquele time não existe mais. E isso está na conta muito mais do que de Leonardo Jardim, de José Boto, que é o diretor de futebol, e Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é o presidente do clube. Eles tomaram a decisão de mudar o comando técnico numa primeira instabilidade. E eu vou dizer para vocês o seguinte: os fracassos de Felipe Luiz no começo do ano, vamos lá? Perdeu a Supercopa para o Corinthians, certo? Carrascal expulso. O Flamengo perdeu a chance de brigar pela liderança já diretamente, até assumir a liderança do brasileiro antes da Copa do Mundo, porque perdeu para o Palmeiras, também com a expulsão de Carrascal. Detalhe, quase empata com o Corinthians, Paquetá perdeu o gol debaixo da trave. O Felipe organizou bem o time mesmo com um homem a menos por muito tempo. Já diante do Palmeiras, o Leonardo Jardim avacalhou o time todo, mexeu mal na equipe, soltou a equipe, tomou de 3-0. 3-0. O Flamengo foi derrotado pelo Lanús na Recopa. E foi eliminado pela Vitória na Copa do Brasil. Felipe Luiz na Recopa, Copa do Brasil com Leonardo Jardim. O Flamengo não venceu o Internacional no começo do Brasileiro, no Rio de Janeiro. Não venceu o São Paulo também agora com o Leonardo Jardim. 2 jogos que era para ter ganho.
O Flamengo fez 2 pontos contra o Inter e 1 ponto contra o São Paulo. Com o Felipe e com o Jardim. Né? Tá legal para você? Essa é a realidade, correto? Que mais? O Flamengo perdeu o Fluminense do Carioca, etc. Perdeu para o São Paulo no Morumbi. Tomou de 4-0 do Red Bull Bragantino com o Leonardo Jardim. Tá bom para você? Então, até os fracassos que o Felipe teve no começo do ano, o Leonardo Jardim já fez igual ao pior. Igual ao pior. Em competições mais importantes do que aquelas do começo de 2026. Então, um cenário muito ruim. Não vejo perspectiva de melhora. Não vejo. Não acho que vai melhorar. Não acredito que daqui até 11 dias, quando o Flamengo volta a jogar, que é contra o Vitória pelo Brasileiro, isso vai mudar. Não acho que vai mudar. Os jogadores, a gente sabe, inclusive, que estão não muito satisfeitos com o conteúdo que é apresentado a eles, que estavam acostumados com o ritmo de trabalho, de treinamento, e isso piorou. Eu falei isso já há algum tempo, vou repetir aqui. Não se trata de ser ruim o Leonardo Jardim, mas ele não é melhor do que o Felipe. O Felipe é um técnico melhor que ele mesmo, jovem. Isso está bem claro. E o estilo, as ideias, a proposta de jogo do treinador português, elas vão se mostrando, eu não vou dizer incompatíveis, mas quase isso, com relação ao perfil do Flamengo, do seu elenco, qualidade dos jogadores e etc. O Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi uma coisa vergonhosa, gente. E o Flamengo marcava no seu campo, chamava o Internacional. O Flamengo não pressiona alto mais. O Flamengo não aperta para tentar recuperar a bola, tentar chegar ao gol. Cara, que transformação para pior. Que coisa impressionante. 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 Muito bem. Quem tente minimizar, que acha que não é tão ruim. Foi bem na Libertadores? Foi bem na Libertadores, mas a qualidade do jogo a gente está vendo, gente. Assim não vai ter vida longa na Libertadores também. Dificilmente vai ter. O Flamengo virou uma grande bagunça e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O cenário é muito desanimador para o torcedor do Flamengo, minimamente realista. Aí tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Galera, não embarquem nessa onda de cortina de fumaça, de contratações milionárias. Ficam igual uns bobos aí falando em rede social, contratação, Luiz Henrique, não sei o quê. Vocês estão sendo manipulados. Os caras vazam as coisas por intermédio dos amiguinhos, influenciadores e também da imprensa, para te iludir, cara. Para você não olhar para o problema que é o time que está entrando em campo jogando nada. Daqui até o outro domingo, que só joga domingo da semana contra o Vitória, você vai ver quanta fofoca vai surgir de contratação e outros boatos. O diretor de futebol, José Boto, faz um trabalho fraquíssimo. Fraquíssimo. Chegou ao Flamengo com fama de ser o cara dos scouts, não contratou ninguém com esse perfil. Ninguém. Nenhum Pablo Mari, nenhum Bruno Henrique, por exemplo, que não é um jogador já conhecido, mas que estava em baixa e que foi baratíssimo para o Flamengo e virou um jogador histórico. Estou falando de diferentes perfis de jogadores, ele não encontrou nada. Todas as contratações são caras, demandam um investimento altíssimo, e as que estão sendo tentadas também. O Flamengo contrata, gente, não é porque o Boto está lá, o Boto não faz nada de bom, nada de diferente, não é melhor do que quem estava lá antes dele, não. O Flamengo contrata porque tem dinheiro, porque foi reestruturado, porque é um clube grande, que fatura muito, tem uma grande torcida, e passou por um grande trabalho. E aí até o presidente atual tem, claro, seu mérito, porque ele participou de todo o processo. Mas o BAP está tentando repetir na gestão do futebol o Eduardo Bandeira de Mello. Pessoa séria, que cumpriu bem o seu papel como presidente, seguiu a cartilha que foi a ele apresentada quando ele se juntou ao grupo e depois virou presidente do Flamengo, mas que era um péssimo gestor no futebol. O BAP está fazendo a mesma coisa. Contratou um diretor português que não é melhor do que os caras que estão aqui no Brasil. Mudou um técnico por uma vaidade, porque era um técnico de uma outra gestão. Claramente foi uma medida vaidosa. E dá declarações como essa aqui, ao Barba Cash. Veja, e de lá para cá, eu acho que nós também evoluímos. Da mesma maneira que o Felipe deu uma contribuição importante para o Flamengo, o Leonardo também deu. Sim, sim. Que tal? Gostaram da declaração? O que vocês concordam com o presidente do Flamengo? Dá para comparar o que o Felipe Luiz fez com o trabalho do técnico que ele contratou? Sério? Minimamente? Dá para comparar? Alguém consegue concordar com isso?
Bap e Boto são responsáveis diretos por esse momento do Flamengo. Muito mais do que o treinador, que não pediu para trabalhar no Flamengo. Eles dois são responsáveis e quando o torcedor cobrar alguma coisa, tem que cobrar dos dois. Tem que cobrar deles. Questionar os dois. De forma civilizada, claro, né, gente? Mas questionar. Porra, por que vocês fizeram essa mudança? Ah, o trem estava errado. Sim, o trem estava errado. E agora? Para onde está indo esse trem? Partida em que o Flamengo, como o Danilo falou, não foi nada feliz. Entrou num primeiro tempo, na minha opinião, buscando fazer um tipo de jogo que foi rapidamente lido pelo técnico adversário. O Pesolano faz uma modificação e o Flamengo insiste por muito tempo em tentar atacar o Inter de uma maneira que o Inter estava muito bem preparado para proteger. E aí, no segundo tempo, entram algumas trocas, o Jardim tenta taticamente mudar o time para ter mais profundidade, entra com o Royal corretamente do lado direito para tentar, na força, conseguir ganhar território, mas só quando o time consegue acionar o espaço nas costas ali da defesa do Inter é que o Flamengo consegue empatar. A impressão que dá é que o time foi ficando enervado, foi perdendo forma, foi até se descompactando em alguns momentos, sofreu muitas finalizações, mais do que finalizou. E, assim, o empate saiu de bom tamanho para o que o Flamengo jogou. Sendo muito sincero, se tivesse que ter tido um vencedor nessa noite em Porto Alegre, esse vencedor seria o Internacional. Então, menos mal que o empate foi conquistado, mas tem muita coisa a ser trabalhada nesses 11 dias, que é um ótimo período. É quase como uma nova intertemporada que o Jardim vai poder agora contar com os 10 jogadores que ele não pôde contar na intertemporada feita em Portugal. Então o time vai precisar voltar melhor, primeiro para enfrentar o Vitória e depois principalmente para enfrentar o Cruzeiro. E hoje a gente vai ligar o secador para ver se consegue neutralizar pelo menos mais um tropeço, porque o Flamengo precisava ter feito 6 pontos nos últimos 2 jogos e acabou só com 2.